Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os assessores aqui presentes. Bom dia a você que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos dando abertura à 43ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 43ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, aberta através do requerimento 61/2021, a fim de apurar, no prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, fatos relativos ao possível descumprimento das cláusulas do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros dentro do município de São José dos Pinhais, realizada através da concorrência 26/2012, entre o município de São José dos Pinhais, concedente, e as concessionárias vencedoras dos lotes 1 e 2. Solicita ao relator que proceda à leitura da ata da 42ª reunião da CPI do Transporte de São José dos Pinhais. Ata da 42ª reunião da CPI do Transporte Coletivo de São José dos Pinhais. No dia 24 de agosto de 2021, às 16 horas, no plenário da Câmara de São José dos Pinhais, reuniram-se os vereadores José Possebon, presidente, Alex Siqueira, relator, Paulinho Maradona, professor Wellington Leitão, Renan Machado e Wilson Cabelo, para dar continuidade aos trabalhos de investigação, fazendo então seus questionamentos e apontamentos acerca das análises de contratos e documentações recebidas pelas empresas concessionárias do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Na presente data, foi dada sequência ao processo de oitivas, sendo ouvido o senhor Valdir Gross, que ocupou o cargo de agente administrativo, desempenhando a função de monitor de terminais na Prefeitura. O mesmo foi ouvido na condição de testemunha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, convocando a todos para dar continuidade às oitivas, na quarta-feira, 25 de agosto, às 9 horas da manhã. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Daremos então prosseguimento à fase de oitiva de convocados na CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, onde esta fase tem a transmissão através da TV Câmara, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos depoimentos da CPI. A presente CPI teve como seu marco inicial o requerimento 61/2021, apresentado em 20 de abril de 2021. Esta comissão parlamentar de inquérito é composta por 7 vereadores: José Possebon, Alex Siqueira, Paulinho Maradona, professor Wellington, Renan Machado, Sinésio, Wilson Cabelo. Destaco ainda que, dentro das funções do Legislativo, um dos mais relevantes é o de fiscalizar e investigar a administração pública, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais conhecida como CPI, um dos principais instrumentos à disposição do Legislativo para realizar esse tipo de investigação e fiscalização. Assim, ressaltamos que não constitui objeto dessa CPI julgar e punir eventuais culpados, sendo este papel de incumbência do Poder Judiciário, poder competente para aplicação das leis e suas possíveis punições. A CPI cabe investigar e, a partir dos resultados dessas investigações, apontar aos órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso investigado. Ao término dos trabalhos, esta comissão apresentará um relatório final que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei e, dependendo do caso, pelo envio das investigações ao Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Assim, prosseguindo com os trabalhos de hoje e dando sequência à fase de oitiva, quero convidar a senhora Jéssica Ribeiro Assunção, que atuou como gestora do contrato, a sentar-se no seu lugar e participar com a gente.
Bom dia, senhora Jéssica. Eu vou deixar aberto 5 minutos para a senhora, caso queira se apresentar, fazer alguma consideração. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Ribeiro Assunção, nascida e criada em São José dos Pinhais. Sou advogada, participei da gestão na época, um tempo como gestora e como diretora na época. Tá ok. A senhora não constituiu nenhum advogado para te acompanhar, né? Não. Tá ok. Eu vou pedir para que o nosso assessor vá até a senhora, leve um termo de compromisso com a verdade. Passo agora a palavra ao nosso relator para que ele inicie suas considerações e questionamentos. Bom dia, Jéssica. Bom dia, José Possebon, vereador-presidente, os demais vereadores, José Vitor e quem mais nos acompanha pelo plenário e também pela TV Câmara, pelo canal do YouTube. Jéssica, qual período a senhora foi gestora? Então, vereador, eu até trouxe Eu só peço, por gentileza, se a senhora puder falar bem próximo ao microfone para que fique registrado. Melhorou? Bom, vereador, eu, na verdade, assim, eu trouxe até algumas anotações aqui de coisas que eu fui lembrando e fui rabiscando aqui, né? Então, assim, a minha entrada como diretora se deu no dia 1/9/2013, certo? Essa gestão do contrato, na verdade, foi muito curta. Por quê? Porque lá, já logo em seguida, no dia 18/5/2015, eu saí em licença maternidade. Então, essa gestão foi curtíssima, né? Eu voltei depois da licença maternidade, já emendei com férias, que já tinha direito e tal. Daí, só em 14/12/2015. Então, em 14/12, você voltou a ser assessora ou você findou Não, eu voltei para a Secretaria de Transporte e Trânsito. Sim. Né? Fiquei ali também pouco tempo e logo pedi para ser relocada em outra secretaria. E você lembra o motivo que você pediu para ser relocada? Era de foro íntimo ou era algo profissional que envolvia os contratos? Não, profissional. Né? Na verdade, é assim, quando eu voltei, já tinha trocado o secretário, que era o Cláudio, o seu Cláudio, e o Cláudio automaticamente veio com uma equipe, né, com o Tarles, e acabava, vou falar uma expressão até, tinha muito cacique para pouco índio. Né? Então, eu, como vendo a situação, preferi ser mais útil num outro local do que acabar disputando ali uma situação interna, não tinha um porquê disso. Você era funcionária concursada ou comissionada? Comissionada. Ok. O período que a senhora foi a gestora, havia fiscalização dos contratos e as empresas? Sim, desde que eu entrei, havia. Como era e se dava essa fiscalização? Vários meios, né? Tinha por amostragem, fiscalização nos próprios terminais, fui, inclusive, várias vezes na própria empresa, reuniões, relatórios, enfim. Sim, e as empresas eram vistoriadas? Sim, constantemente.
E os itens do edital era respeitado no período que a senhora foi? No período que eu estava lá, sim, até porque é bem o início, né? Era bem o início, então estava tudo, o pessoal se adaptando, estava tranquilo, assim, não tinha maiores problemas. E havia algum veículo próximo da vida útil? Sim, existia. Até foi uma situação que eu anotei aqui, ó, assim, a frota na época, ela estava para vencer, mas ela, no tempo que eu estava, ainda tinha esse período de utilização. Sim, e havia um planejamento de substituição dessa frota que estava para vencer? Então, em conversas, em reuniões e tudo mais, a gente sempre colocou isso em pauta e eles sempre se comprometeram, né? Só que até então, a minha saída, estava tudo ok. E havia algum relato de problema com desequilíbrio financeiro? Sim, isso sempre teve. Sempre teve. Sempre. Desde que eu entrei, já existia essa reclamação. Ok. Qual que era o maior problema que a senhora identificava lá naquele período que a senhora foi gestora? Olha, sinceramente, eram coisas pequenas, sabe? Início do contrato, tudo. Coisinhas como um pouquinho de atraso no horário, deu um probleminha, por exemplo, na rampa de acesso, mas logo em seguida já era trocado. Eram coisas bem pequenas mesmo, assim, não era nada grave. E a senhora sendo gestora, o que a senhora identificava o motivo do déficit financeiro, dessa defasagem? Eu acredito que, na época, a gente até fez um cálculo interno dentro do setor ali. Literalmente, se você pegasse e colocasse na ponta do lápis, no final do mês, era mais vantagem você encarar um financiamento de uma moto, de um carro, do que você andar de transporte público. Porque o gasto que você tinha com o transporte era equivalente ao que você gastaria de combustível junto com uma parcela de uma moto, por exemplo. Então, o Brasil em si, né, tem esse grande incentivo pelo seu carro próprio, moto própria e assim por diante, né? E havia um controle referente à quantidade de passageiros diários nos ônibus? Sim. Existiam fiscais dentro do... Não, bem entendi. O controle do número de passageiros. Pessoas... você diz dentro do terminal ou... Nos ônibus. Quantas pessoas circulavam durante o dia? Porque eles têm um processo judicial alegando um déficit de usuários, com isso um desequilíbrio financeiro. Então, como que era aferido esse número de passageiros? Vinha relatórios para nós. E muitas vezes nós também íamos em loco. Eu, várias vezes... Fiz várias viagens, por exemplo, para o interior. Muitas vezes eu não acreditava. Falei, mas é impossível que não tenha ninguém nessa linha, nesse horário. Então, assim, um dia, aleatoriamente, eu simplesmente pegava o Saulo, que trabalhava comigo, uma pessoa excelente, e falamos assim, Saulo, é hoje que nós vamos dar uma voltinha no interior. Vamos lá? Vamos. E, realmente, várias e várias vezes foi constatado por mim, entre outros fiscais, que o ônibus literalmente ia e voltava praticamente vazio. Ok. E esses relatórios da quantidade de passageiros, eles chegavam de que forma para a senhora? Eles vinham através de um memorando, né? Não lembro se era memorando exatamente a palavra certa, mas vinha através de uma planilha de Excel, de um sistema deles. Quem que alimentava essa planilha? Essa planilha era alimentada de forma manual ou de forma sistemática? Não, era um sistema deles. E esse sistema ele era auditado, aferido para credenciar sua confiabilidade? Assim, a empresa nos dava acesso para que nós fôssemos, por exemplo, até eles e verificássemos. Só que nós tínhamos um pessoal muito reduzido. Eu não tinha como deslocar alguém de dentro da secretaria para ir até a empresa passar o dia inteiro conferindo isso. Esse pessoal reduzido, ele era reduzido de forma proposital para acabar deixando ineficiente a fiscalização ou realmente a prefeitura não existe funcionários? Não, não. Realmente, a secretaria em si era muito pequena, né? Toda ela era tudo muito enxuto, praticamente não se tinha dinheiro para nada. Até uma coisa que eu acho até foi engraçado quando eu entrei, eu mesma paguei o meu próprio carimbo, porque não tinha dinheiro. Mas naquela época a gente estava no auge da arrecadação. Por que isso acontecia?
Era falta Não, de gestão, era omissão? Não, eu acho assim, que quando ela foi criada meio que no impulso. Por que foi criada? Não tinha um planejamento. O que a senhora sentia quando a senhora trabalhava? Era mais um cabide de emprego ou realmente tinha o interesse de desempenhar uma boa função e por isso que foi criada? Eu não tenho conhecimento lá atrás, né? Sim, mas durante que a senhora foi gestora? Não posso dizer. Assim, na época que eu trabalhei, nós considerávamos a secretaria como uma vitrine. Então, tudo ali era muito levado a sério. Inclusive, eu era bem rígida nas questões da fiscalização, eu era bem incisiva. Sim. E essa fiscalização, ela acontecia com qual periodicidade? Eu falo referente aos ônibus, às garagens. Era constante. Era periódico, mas a cada quanto tempo? Era constante. Nós não tínhamos assim, esse um planejamento, mês... não. Não existia isso, porque você tinha que dar conta de tudo. Não, esse mês vamos ter atenção exclusiva para os ônibus. Não, tinha que ser constante. Isso tinha o relatório mensal que vinha para nós e tudo mais, mas era todo dia. Tanto que tinha fiscais nos terminais e tudo mais. Sim, nesses relatórios mensais, algum mês atingiu 1.400.000 passageiros? A questão de numeração, quantos anos atrás, isso eu não posso te dizer. Não, tudo bem, porque é uma dúvida muito grande nossa, dona Jéssica, porque o edital se baseou no número de 1.400.000 passageiros. Certo. E, ao que consta, nunca existiu esse número de usuários. Então, existe um processo milionário contra a prefeitura, a gente fala contra a prefeitura, mas é dinheiro público que vai pagar. Alguém errou. Quem fez essa previsão de 1.400.000 gerou uma verdadeira bolha milionária que nós vamos ter que pagar essa conta. O caos está instalado porque as empresas alegam esse déficit, essa defasagem, e a gente está aqui investigando para encontrar o que houve. Por que esse número é tão grande, sendo que nunca existiu tantos usuários nas linhas, né? Havia algum planejamento de racionalização das linhas? Conforme a senhora disse, tinha linha que não tinha passageiro, usuário, não tinha como remover, pelo menos esse momento, esse horário, já que não tinha usuário? Fazíamos isso, sim, certo? Bem entendido. Nós, como ali departamento, nós queríamos o maior número, o maior volume de linhas, né? Aí, quando era necessário tirar ou alterar qualquer dessa forma, era feita uma proposta da empresa para nós verificávamos se aquilo era realmente possível ou não, para daí dar um parecer positivo ou negativo. Né? Nós reuníamos essa informação, passávamos um relatório, ou fazíamos uma reunião com o secretário, né? E o secretário, junto ao prefeito, decidiam em relação a isso. Sim, e você tinha total autonomia perante ao contrato para tomar qualquer atitude? Não. A quem a senhora respondia? Diretamente ao Adriano Milsted, que era o secretário na época, e, consequentemente, ao prefeito Cetim. Ok. E quando a senhora repassava nessas irregularidades, ele adotava qual tipo de posição? Assim, eu sempre expunha não só o relato da situação, mas possíveis soluções. Sim. Né? Esse era o meu papel ali dentro. Ele me escutava, mas, assim, ele não me dizia nem sim nem não. Até porque acredito que ele também não tinha o poder total sobre isso. Né? Ele teria que sentar com o prefeito para ter uma definição sobre aquele assunto. Quanto à questão da fiscalização dos tributos, principalmente no tocante ao INSS e FGTS, naquele período existia algum problema de irregularidade ou não? Olha, que eu lembre, não. Da questão das certidões e tal. Exato. Não, as certidões sempre vieram tudo ok para nós. Se não me engano, na época, teve alguma coisa relativa assim... Não tenho certeza absoluta, bem entendido. Alguma certidão veio como aquelas negativas, com função positiva. Positivas com efeitos negativos? Isso. Alguma coisa. Mas eu acho que foi uma única vez. Sim, você teve acesso a controle e fiscalizações de gestões que te antecederam? Quando você chegou lá para ser diretora, havia algum arquivo com fiscalizações? Sim, existia o arquivo.
E a senhora recebeu alguns documentos referente a fiscalizações antes da senhora assumir? Sim. E como se davam essas fiscalizações que a senhora recebeu? 99% por relatórios. Ok. E, Né? das fiscalizações que encontravam irregularidades, havia algum desdobramento a fim de sanar essas irregularidades? Olha, na época, o que eu me lembro, assim, toda e qualquer irregularidade acabava indo para a PGM. Sim. Né? E daí, assim, nós tínhamos como se fosse uma notificação da situação, mas o que aconteceu, ou deixou de acontecer, aí saía do nosso departamento, né? Ia para a PGM e nós perdíamos ali o contato direto, digamos assim, né? As normas de segurança dos veículos, elas estavam sendo seguidas? Sim. Por exemplo, a norma de segurança do veículo. Existe um sistema que é para bloquear que seja aberta a porta com o veículo em movimento ou com o veículo arrancar com a porta aberta, cortando a aceleração. Esse tipo de fiscalização existia naquele momento? Dentro dos terminais, sim. E foi encontrada alguma irregularidade quanto a esses dispositivos? Não, na época que eu me lembro, não. Tá, ok. Voltando à questão da desproporcionalidade dos usuários, do déficit financeiro. Com a relação à publicidade nos ônibus, qual que era o destino do valor arrecadado? Porque a gente sabe que 50% da publicidade era de forma institucional e 50% era de empresas privadas que pagavam para fazer sua publicidade. Uhum. Qual que era o destino desses valores? Bom, isso aí, pelo que eu entendo, acho que era revertido para a própria empresa. Mas qual o intuito de reverter? Ela equilibrava as contas final do mês ou não? Não, na verdade, deveriam ser revertidas para a própria manutenção, por exemplo, do terminal, troca, que era inclusive constante, troca de bebedouros, conserto de torneiras e assim por diante. Naquele período ainda as empresas cuidavam e faziam a manutenção dos terminais? Sim. Nós tínhamos um grande problema, né? Nós, inclusive, uma época batemos muito na tecla que tinha que arrumar, porque estava muito feio a questão do terminal Afonso Pena, inclusive. E confesso para você que eles fizeram tudo, lavaram telhado, arrumaram goteira, tiraram pichação, pintaram, podaram árvores e tal. E confesso que não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Infelizmente, a população, né, não deu valor naquele momento. Infelizmente, no meio de bons existem os ruins. E aonde que o poder público tem que entrar, dona Jéssica? Sim, falta segurança. Se tivesse mais segurança, com certeza esses vândalos não teriam espaço. Mas eu digo assim, na época, para nós foi muito decepcionante, sabe? Porque nós, como departamento, nós ficamos tão felizes com aquilo, né? Porque era uma equipe tão enxuta, mas uma equipe assim que dava o sangue, era um pessoal que gostava do que fazia ali na época, sabe? Um pessoal assim que realmente vestia a camisa. Então, assim, houve aquela mobilização, o pessoal foi lá, ajudou, a gente foi junto, fiscalizou, ver como é que estavam as coisas e tal. Puxa, a gente ficou tão feliz quando a gente viu tudo limpinho, tudo organizado, e, infelizmente, 24 horas depois, isso que a gente pediu, o apoio da Guarda Municipal na época. Fazia ronda e tudo mais. Que pena. Enquanto você esteve como diretora, gestora do contrato, haviam dificuldades no acesso às documentações? Não. Nenhuma? Não. Ok. Presidente, essas eram as minhas perguntas. Obrigado. Passo a palavra ao nobre vereador Paulinho Maradona. Bom dia, presidente. Bom dia, dona Jéssica. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí através da TV Câmara. Assim, a Jéssica aí, ela trabalhou um período de 4 meses, né? Eu acredito que não chegou a isso no total. Mas foi num período bem importante aí. Então, eu lendo o seu depoimento aqui na sindicância, você já relatou aqui que existia fiscalização, o que foi comprovado aqui que infelizmente não teve, né? Porque passou-se aí tanto questão do ônibus 028 como outros ônibus aí, né, que acabaram estando aqui na frota, rodando com vida útil vencida e está sendo pego agora pela CCPI, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, nada pessoal,
mas importante a gente estar fazendo, né? Algumas a senhora já até falou aqui, né? Mas importante estar relatando. Quem que eram seus superiores ali na época? O secretário e os gestores? Secretário Adriano Milstede e o prefeito Cetim. E toda a situação, a senhora passava diretamente a eles? Sim. E, Mas com o Adriano, né? Porque era um contato mais direto, né? e tinha algum retorno? Dentro do possível, sim. Na época ali a senhora era formada no quê? Direito, sou advogada. Na época também? Uhum. E esse convite ele veio por qual motivo? Acredito pelo meu perfil, pelo fato de eu ser advogada, A senhora ocupou qual cargo ali na diretora. diretora? Vereador, me concede uma parte, viu? Pode? Só no tocante ao secretário. O secretário da pasta era atuante? Sim. Ele estava presente na secretaria de forma integral? Não, de forma integral não, porque ele também atuava na Secretaria de Segurança. Mas assim, bem entendido. O Departamento de Transporte era aqui, você descia 3 degraus, atravessava o pátiozinho da Guarda Municipal, você estava na sala dele. Então, o trânsito ali era intenso, né, para ter acesso a ele. Não era nessa época que ele acumulava 3 secretarias, então? Não, Foi posterior? não. Só Na para realidade esclarecer. foi nessa época sim. Ele era secretário ali do transporte, secretário de segurança e depois foi secretário de governo, né? E ele deixou bem claro aqui na CPI, né, que ele não se preocupava com a Secretaria de Transporte, e sim com a segurança, né? Até queria fazer concurso para ter mais guardas, tal. Existia uma bem entendido, vereador. Assim, durante o período que eu estava atuando, não ocorria. Aí a gente tinha total acesso a ele nesse sentido. E na sua época ali, você viu uma defasagem com a questão dos servidores? Sim, existe até hoje. E o Adriano nunca se preocupou em fazer um concurso para contratar mais pessoas ali? Na verdade, o que acontece é o seguinte: é muito fácil você falar do concurso. É necessário? É. Mas, para isso, você tem que ter um planejamento. Não é simplesmente desejo ter mais funcionários, né? Você tem que pôr na ponta do lápis para ver até se a secretaria suporta isso, se a secretaria tem dinheiro para isso. A vontade de ter funcionários, de ter mais fiscais e tudo mais, sempre houve, né? Era, inclusive, repassado isso para o Adriano. Houve situações onde houve reunião, inclusive, com o Cetim, né? E a vontade, querer não é poder, né? A vontade existia, e sempre foi muito claro isso. E existia servidores concursados ali na sua época? Sim, servidores, a grande maioria eram concursados, no departamento, bem entendido. Em algum momento ali vocês leram o contrato ali do transporte na íntegra? Sim, minha obrigação. A primeira coisa que eu entrei, eu ganhei de presente um... Fiscalizaram ali a frota operante? Sim, é minha obrigação. Mesmo que eles não me dessem, eu teria que correr atrás disso. E por que vocês não viram a irregularidade ali na questão do carro 028, que ele foi colocado no relatório de frota sem poder estar ali? Não sei se a senhora está acompanhando a CPI aí. Não estou acompanhando muito. O carro 028 foi um carro que foi queimado em 2010 e ele foi colocado no relatório de frotas disponíveis ali para a empresa Autoaviação São José ganhar a licitação. Com aquele veículo que ele não poderia estar ali, porque era um veículo que estava num canto lá na garagem da empresa, sem utilização nenhuma, mas ela colocou esse veículo no contrato. Bom, que eu tenha conhecimento disso, não. O que eu posso dizer? Que existiam carros que estavam com a vida útil para vencer. Para vencer é diferente de já estar vencido. Então, na realidade, assim, todas as nossas fiscalizações que a gente fez,
é uma atitude corriqueira da empresa Autoviação São José de ter sempre veículos vencidos. Ela Veja. sempre teve, inclusive até hoje, teve casos aí que ela operou com veículos por 18 anos. A vida útil, não sei se a senhora sabe qual que é a vida útil da frota operante. Se não me engano, são 10 anos, né? Isso. E daí, depois disso, tem 2 anos que ele pode ficar Isso, como a reserva. frota reserva. É 10 anos a frota operante e 12 anos a frota reserva. Então, teve casos aí que a empresa trouxe aqui para o município por mais 5 anos, 6 anos, depois que venceu em Curitiba. Olha, sinceramente, na minha época ali, como gestora e como diretora, isso não ocorreu. Eu não tenho conhecimento. Mas ocorreu isso na sua época como gestora ali. Na época do Adriano também. A gente até passou aqui as fotos para o Adriano, tudo. Infelizmente, não houve essa fiscalização lá também na época, né? O senhor Valdir, a senhora falou que o valor ali da publicidade era destinado para fazer a manutenção dos ônibus, dos terminais. E o seu Valdir aqui falou para nós ontem que até julho, me corrija se eu estiver errado, de 2019, né? Essa manutenção sempre, de 17, até marquei aqui, 17, essa manutenção sempre foi feita pela prefeitura, nunca pelas empresas. Eu posso falar sobre o período que eu esteve lá. Né? Antes ou depois, infelizmente, eu não tenho conhecimento. Durante o período que eu estava lá, era notificada a empresa e a empresa resolvia. Não vou dizer para você que era assim. Às vezes levava um tempo, às vezes, inclusive, a gente teve que reiterar notificações, mas sempre foi resolvido pela empresa. Tranquilo. Presidente, por hora é só. Obrigado, Jéssica. Agradeço. Tá bom? Passa a palavra ao nobre vereador Renan Machado. Bom dia a todos, a presidência, a relatoria, aos vereadores aqui presentes, todos que nos acompanham através das redes sociais, a nossa equipe técnica que está aí se dispondo em todas as oitivas e ao departamento jurídico desta casa também. Jéssica, só para que eu possa entender bem, a senhora estava como diretora de transporte a partir de 2013. Isso. Isso. Mês 9 de... Bem, 13. tem a data bem certinha. 1/9/2013. E só em 2015 que a senhora estava como gestora de contrato? Isso. Tá bom. Eu vou falar um pouco como diretora de transporte, depois vamos pegar a parte do contrato, tá bom? Ok. Quando a senhora estava como diretora de transporte, lá no início, foi bem próximo à assinatura desse contrato e tal. Uhum. Isso não cabe à senhora, mas eu vou deixar bem explícito aqui. Anterior ao edital de licitação, a tarifa era 2,20. Isso está lá no nosso processo. E após o edital, a tarifa foi para 2,45, 2,45, 2,50. Mas enfim, então após o edital a tarifa aumentou. Reclamado um desequilíbrio financeiro porque a tarifa maior era do lote 2 e o lote 1 ficou um pouco maior. Então eu não concordo com o desequilíbrio financeiro das empresas. Tanto que elas assinaram um contrato para uma ordem de serviço também. Então elas iniciaram uma operação cientes daquilo que elas iriam operar. Então essa questão de desequilíbrio financeiro, para mim, cai por terra. Não adianta eles questionarem isso, nós vamos bater forte contra isso. Em questão de número de usuário, aí sim nós vamos fazer um reestudo, algo do gênero. Mas como a senhora estava diretora do transporte, havia um cronograma de implantação de terminais e estações de integração. Esse cronograma foi seguido, foi elaborado, foi disponibilizado o terreno, projeto, para que isso
fosse colocado em prática? Na época, foi cogitado. Só estava em estudo. Efetivamente, que eu tenho conhecimento, não. Estava só na fase de levantamento. Porque que eu me lembre. Tá. Porque assim, tem o edital, aí tem um plano de transportes municipal que foi elaborado para tal edital. E lá constava alguns terminais de integração, assim como racionalização de linhas, modernização. E é logo no começo do processo. Uhum. Hoje, algumas linhas foram racionalizadas, que fez com que o IPK subisse e tornasse vantajoso para a empresa a operação. E as empresas vêm de lá para cá colocando toda a culpa no desequilíbrio. Por isso que eu pergunto para a senhora, isso aqui estava no contrato. A senhora reportou ao teu secretário a necessidade da criação dos terminais de integração? Sim. Sim. Qual foi a atitude que o secretário tomou? Ele levou isso adiante ou ele simplesmente engavetou? O que eu tenho conhecimento é que, inclusive, foi marcada uma reunião com o CETIM relativa a esse assunto. Sim. Agora, o que foi discutido, eu não participei da reunião, não posso dizer. Então, houve uma reunião sobre isso, mas a senhora não foi convidada para essa reunião. Não é que eu convidada até fui, mas assim, Renan, na época que eu trabalhei ali, nós tínhamos um grande problema dos táxis. Sim. Foi aquela situação da licitação, que o pessoal chamava de perda da placa, perda do ponto e assim por diante. Então, assim, aquilo, naquele momento, tomava muito meu tempo. E eu provavelmente, porque a confusão na época era constante com os táxis, de discussão no aeroporto e tudo mais, inclusive em finais de semana, feriados, e muitas vezes eu tinha que me deslocar para resolver o problema lá. Então, pelo que... Não era o que eu quero o dizer. objetivo da época, o foco da época, era o táxi, não era o transporte coletivo. Não o foco. Não era 100% o foco, né? Bem entendido. Nós tínhamos que atender... A prioridade. Todos. É que era mais emergencial, porque as coisas aconteciam à flor da pele ali. Para você ter ideia, eu fui ameaçada de morte na época, do tamanho da confusão que o táxi gerava. É que eu quero parametrizar aqui as coisas. É claro que o táxi era uma situação, eu acredito que era mais uma situação política, né, porque dava um desgaste muito grande. Mas nós estamos falando de um contrato de valor estimado de 600 milhões de reais, que envolve toda a cidade. O transporte coletivo ele está presente em todos os pontos de São José dos Pinhais. Sim. De norte a sul, de leste a oeste. Sim. O táxi, sim, é um serviço. Mas olha a magnitude desse processo. E me causa muita estranheza. A senhora me falou que reportou ao secretário. O secretário fez uma reunião com o prefeito. E isso ficou engavetado, porque não saiu do papel. A senhora não estava no primeiro escalão. A senhora não tinha o poder da caneta. Exatamente. Então, quando vem um servidor aqui, para nós é muito importante, porque ele nos passa que houve uma omissão. Ele fez a parte dele, mas que quem estava no primeiro escalão, no segundo escalão, não realizou efetivamente, porque esses pontos de integração não aconteceram. A racionalização da frota também não aconteceu. E isso gerou uma caída na qualidade do transporte coletivo. Diminuiu a qualidade do transporte coletivo. Eu quero falar com a senhora aqui sobre a manutenção dos terminais. Quem realizava a manutenção e a limpeza dos terminais na época que a senhora estava como diretora de transporte? As empresas? As empresas realizavam. Sim. Havia um controle periódico dessa aí, uma ficha de controle
Eles entregavam para vocês, olha, tal dia aconteceu manutenção, tal dia aconteceu limpeza. Nós temos um relatório de limpeza até de caixa d'água, que isso é extremamente importante. Vou ser bem sincera com você, isso eu não me lembro. O que eu posso te afirmar com certeza é que nós tínhamos o feedback dos próprios fiscais. Então, assim, cada vez que havia uma situação dentro dos terminais, que a gente via algum problema com uma torneira, bebedouros e tudo mais, isso automaticamente o fiscal nosso que estava rondando por ali já nos trazia e muitas vezes, antes mesmo de chegar a notificação para eles, havia casos que eles já estavam resolvendo. Então, mas a senhora falou que em alguma das vezes teve que reiterar notificações. Sim, sim. A senhora se recorda de algum caso que teve que reiterar uma notificação para eles? O que teve que reiterar, havia um vazamento no banheiro do terminal Afonso Pena e, na verdade, o serviço foi mal feito. Ele foi feito, não ficou bom, ficou ainda, por exemplo, a gente percebeu que durante ainda uns 3, 4 dias ainda continuou vazando, não estava 100%, aí a gente reiterou dizendo, olha, não está ok, tem que complementar esse serviço, assim. Eram coisas assim, eu confesso para você que eram coisas pequenas, não eram assim coisas muito grandes, estragava o ônibus o tempo todo, esse tipo de coisa, na época não. Nos 2 primeiros anos de operação, deveria acontecer a reforma do terminal Afonso Pena. Isso aconteceu? Reforma completa, não. Tá? O que houve, como eu tinha comentado antes até com o vereador Alex, foi aquela situação de limpeza, de telhado, né, jardinagem, enfim. Não digo uma reforma, foi uma boa limpeza, digamos assim. Exato. Mas então uma reforma não aconteceu. Completa, não. Tá. Porque isso era um item do contrato. Está lá, até o 2º ano de operação deve acontecer uma reforma no terminal Afonso Pena. O município notificou a concessionária? Eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento. Talvez a empresa tenha considerado aquilo como uma reforma e eu, como diretora, não. Entendi como uma boa limpeza. Uma reforma é diferente de uma limpeza. Uma reforma você entende por modernizar, talvez colocar assentos, pintura, arrumar aquilo que está estragado. Isso foi até feito, sabe? Mas assim, que eu posso dizer para você, foi derrubada uma parede, foi feito... Isso não. E qual foi o posicionamento do município? Notificou a concessionária nesse sentido ou não? Que eu me lembro exatamente da questão de reforma, eu acredito que não. Não foi notificado? Que eu me lembre, não. Tá. Ficou por aquilo mesmo. Constantemente a gente vinha tampando o buraco. Tá. Né? A senhora falou que teve uma jardinagem e tal, que aconteceu ali, que vocês ficaram muito contentes. Quem executou esse trabalho? A grande maioria foi a empresa. Foi a empresa. Mas o departamento também ajudou por questão de proatividade. É diferente de que fomos obrigados ou fomos coagidos ou algo do gênero. Não. O departamento quis realizar junto, quis trabalhar junto. Quis ajudar. Como eu falei antes, a equipe era muito boa e vestia a camisa. Quando havia necessidades, por exemplo, estou fugindo um pouquinho do assunto, mas só para você ter noção da participação do pessoal, havia aquela troca de carteirinhas dos TACs, esse tipo de coisa que ficava um longo período para se resolver de um dia para o outro. E o pessoal ficava, não reclamava, ajudava. Tá. Eu quero perguntar para a senhora, havia fiscal de carreira com atribuição de fiscal. Uhum. Na época a senhora era diretor do departamento? Com atribuição de fiscal, nós tínhamos 2 fiscais realmente, tá? Que era a Adelaide, que ficava interna, excelente profissional,
E tinha, desculpe, nomes eu Não precisa não citar lembro. os nomes. Mas tinha mais um senhor que ficava no aeroporto, principalmente. Mas no... Aí Mas- o que acontecia? Mas eles não fiscalizavam o transporte coletivo, então. Raramente. A fiscalização acontecia em outros setores, em táxi, em outras coisas. Não no transporte coletivo, pelo que eu entendi. É isso? Não é bem assim. Deixa eu só complementar. O que acontecia é assim, aí existiam os administrativos e os cargos comissionados que eram relocados, digamos assim, para suprir. Mas realmente, fiscal de carreira, nós só tínhamos 2. E Adelaide não tinha nem condições de tirar de dentro do departamento, não tinha como. Então, esse senhor, que inclusive se aposentou e tal, então, ele migrava, ele ficava um pouco no escolar, um pouco no transporte público, um pouco, sabe, para tentar atender a todos. Houve notificações em relação ao transporte coletivo, com ônibus com vida útil vencida, terminal sujo, Notificações, sim, cada vez que... multas, Multas, autos não. nunca houve. Nunca foi necessário. Não foi necessário. Não foi, porque Estava a gente tudo de acordo com o contrato. Nós notificávamos e recebíamos a resposta. O que eu poderia falar, assim, até de uma forma genérica, né? Como era tudo muito novo, vassoura nova varre bem. Então, eu tive, digamos assim, o prazer e a sorte de pegar um início onde estava tudo engrenando até então, naquela época, ok. A senhora disse que estava engrenando, mas as empresas alegavam um desequilíbrio pela queda de usuários. Quais medidas foram tomadas nesse sentido? Veja, eles como empresa, vamos se colocar um pouquinho no lugar da empresa. A empresa, ela visa lucro. Sim. Né? Então, é claro que ela vai argumentar o tempo todo que ela está em déficit. Sim. E a senhora conseguia comprovar que não havia essa diferença, esse déficit? Assim, eu acredito que para você ter uma certeza absoluta desse déficit, dessa situação, eu necessitaria de ter uma auditoria dentro da empresa. Eles repassavam para a senhora a quantidade de usuários diariamente? Diariamente, não. Era feito um relatório mensal. E quem aferia esse relatório? Se eu quisesse e pedisse para eles, de tal dia, tal horário, eles me forneciam. A senhora tinha acesso ao sistema de bilhetagem eletrônica em tempo real? Não é bem tempo real. Na verdade, eles precisavam passar o dia todo para onde houvesse o fechamento, a gente teria acesso daquele dia. Então não é em tempo real. Tipo, bateu o cartão, apareceu para mim não. Acho que no sistema deles provavelmente existia isso, não? É que isso é um item do contrato também. E eles falam que não tem a possibilidade de entregar isso, mas eles entregaram uma declaração falando que havia possibilidade. É claro que a declaração foi entregue antes, uma parte operacional da empresa. Eu estou falando em cima do que está no contrato. Sim. Né? E essa informação que a senhora me passa é importante, porque no contrato diz uma coisa que eles precisam cumprir e eles não cumprem. Porque uma forma da senhora auditar seria em tempo real. Né? A senhora pode concordar comigo. Uhum. Essa planilha que eles entregavam para a senhora, Uhum. tinha assinatura de um contador, com o número de registro profissional dele, ou era simplesmente uma planilha de Excel? Um relatório? Era um relatório, uma planilha de Excel. Agora, confesso para você que eu não lembro, devido ao tempo, se realmente era assinada por um contador ou não. Realmente não lembro disso. Porque a senhora entende, quando um profissional, um advogado, assina, coloca sua chancela ali, um contador, nós temos uma segurança. Sim. Né? Aí a empresa vem e me entrega um documento, que não é chancelado. Então, fica... Como que eu vou comprovar isso? Como que eu vou mostrar que isso é realmente real? Sim. Porque é uma informação interna que vai gerar um bônus para a empresa futuramente. Sim. Então, o que está presente aqui é que não houve essa verificação, essa auditoria mensal ou Vereador, diária. Talvez eu entenda da seguinte forma. Talvez a tecnologia, na época, não permitisse. É que
assim, por mais que a tecnologia não permitisse, eles me entregaram um documento falando que teria tecnologia para tal. Então, foi eles que falaram que teriam possibilidade. Tecnologia embarcada, senhora Jéssica. Em todos os ônibus havia equipamento de televisão ou não, monitores? Não, Não existia. não. Tá. Isso também é um item no contrato. Então, acontece Olha, uma quebra. A empresa foi notificada quanto a isso? o que eu me lembro é o seguinte: na época nós comentamos sobre essa situação, notificamos que ela tem uma questão de segurança e tal, né? Iniciou-se essa situação. Depois do que nós notificamos. Iniciou-se. É porque no contrato diz que em 60 dias, isso era uma questão de pontuação também da licitação. E eles afirmaram que toda a frota operante e a frota reserva estaria com 100% em 60 dias. Ambas empresas, tanto do lote 1 quanto do lote 2. Não lembro disso. Tá. Não lembro disso. Uma outra situação que eu quero perguntar para a senhora. A integração. No contrato diz também que a linha bairro a bairro se integra com as demais linhas do transporte. Existia essa integração? Não é que existia essa integração. Na verdade, pelo que eu me lembro, o bairro a bairro ele não passava nos terminais. Mas você tinha aquela 1 hora, se não me engano era isso, uma hora para poder trocar. E o usuário conseguia utilizar, integrar, ele pegava um ônibus urbano, ele conseguia integrar no bairro a bairro? A senhora tem ciência dessa? Que eu me lembro, sim. Eu me lembro, sim. Dona Jéssica, isso nunca aconteceu em São José dos Pinhais. Olha, vereador, realmente eu não me lembro. Eu acredito que tinha como. É assim, é uma das linhas mais importantes do município. Isso está no contrato. E isso não acontecia. É uma quebra contratual. Entendeu? Eles quebram situações do contrato. Uhum. Entendeu? Então, são diversas situações. No contrato diz que o bairro a bairro deveria integrar nos terminais de adensamento. Ele não passava nos terminais de adensamento. No Afonso Pena, ele nunca passou. O secretário da época, Adriano, sentou aí e falou que o bairro a bairro passava no terminal do Afonso Pena, que ele integrava, que ele tinha acesso em tempo real à bilhetagem eletrônica. Talvez ele tivesse mais informações do que eu. E assim, falando sobre o meu conhecimento, né? sabe? Então, são coisas que não... E eu acredito no que a senhora está falando hoje aqui. No tempo que a senhora estava como gestora do contrato, a senhora ficou por pouco tempo. É uma dúvida que... a senhora simplesmente estava como gestora por estar como gestora ou realmente tinha a responsabilidade? Ou colocaram, Jéssica, eu preciso que você assuma a gestão desse contrato? Na verdade, assim, ninguém quer assumir esse tipo de coisa. Essa é a realidade, né? Aí, você delimita algumas pessoas. Dentro daquelas pessoas foi perguntado quem que queria. Eu expus, olha, eu posso até ficar, só que vocês têm que entender que logo em seguida eu vou sair. Então, eu me responsabilizo por esse período. Se vocês quiserem assim, ok. Foi mais ou menos nesse sentido que ocorreu tudo. É que sabe o que me aparenta aqui, Jéssica? Não, com os demais gestores que passaram, com várias pessoas que passaram, que o gestor estava ali por uma formalidade da lei. E não para atuar, não tinha o poder de atuar, de notificar, de fazer situações, porque o que ele passava para cima, para quem estava no nível superior, não era atendido. Eu acho que existe toda uma questão de hierarquia. Sim. Né, que era o meu caso. Né? Então, eu estava ali para colaborar. Né? Tanto que, diante dessa situação, eu me dispus. Sim. Né? Só que, assim, tudo há um limite, há uma hierarquia. O meu papel A senhora era... levantou demandas para o secretário? Sim. Inclusive, provavelmente, acho que vocês devem ter acesso aos e-mails da época. Não foi só verbalmente. E essas demandas foram atendidas? Algumas sim, outras não. Outras não. E eram todas demandas referentes ao transporte coletivo e situações a vir melhorar a situação. Não só do transporte, em geral, né? Eu, como diretora, tinha que atender a tudo, né? Tá. E, para finalizar, eu perguntei lá no começo, é importante que fique registrado. O município forneceu
projetos e terrenos para a construção de pontos de integração, para que assim pudesse ser cumprido o contrato? Foi cogitado. Mas não forneceu. Fornecer durante o meu período, efetivamente, que eu tenha conhecimento, não. Então o município deixou de cumprir uma parte no contrato. Tudo indica que sim. Senhor presidente, mais uma vez, está evidente que os nossos gestores do primeiro escalão e do segundo escalão não tinham comprometimento algum com o transporte coletivo. Priorizaram táxi, priorizaram outras situações e deixaram o transporte coletivo de lado. Sabemos que havia muitas pessoas trabalhando, mas que muitos não tinham autonomia suficiente para fazer que o contrato fosse cumprido. Até apontavam, mas era engavetado, presidente. Então eu agradeço ao tempo, à sua disposição por estar aqui, senhora Jéssica. Essas informações para nós irá nos ajudar muito a mostrar a falta de responsabilidade de quem estava à frente desses contratos de 2013 até o presente momento. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, relator, e a todos que nos acompanharam. Passo a palavra ao nobre vereador Sinésio. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores que participam conosco desse momento. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. É uma satisfação tê-la aqui para algumas informações, como você passou por essa pasta, e nós estamos aqui não querendo achar condenado, culpado ou errado, mas nós queremos contribuir para um transporte melhor na nossa cidade. Por isso estamos nos desdobrando aqui. Para quem nos acompanha, estamos aqui com 3 oitivas por dia, né? Às 9, às 13h30 e às 16 também. Um empenho para que a gente consiga entender e melhorar, sem acusar ninguém, mas melhorar o transporte da nossa cidade, que não está bom. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigado. Eu queria que a senhora relatasse qual que é a função de um gestor de contrato. O que eu entendo como pessoa, certo? Eu entendo que você tem que ser, literalmente, o general ali e comandar os seus soldados conforme as regras do jogo. É isso que eu entendo. Isso a senhora entende como pessoa. E como atuante, a senhora foi gestora. Como atuante, a senhora conseguiu fazer o que a senhora entende como pessoa? Bem entendido. No curto espaço de tempo, eu praticamente dei o start, né? Comecei a elencar, juntar documentação, tentar fazer análise, vamos sentar, vamos conversar. Isso foi iniciado. Agora, efetivamente, o período foi muito curto, eu não consegui, assim, ter um total complexo da situação e fazer um relatório disso, passar para o prefeito, passar para o meu secretário. Eu fiz aquilo que deu durante o curto espaço de tempo, que foi o start, o levantamento de documentos e assim por diante. A senhora afirmou aqui também que eram fiscalizadas as empresas. Os fiscais que ocupavam esse cargo, eles eram concursados ou eles eram comissionados? Como eu falei antes, né, nós tínhamos somente 2 que eram de carreira. O resto ou era comissionado ou era concursado, porém, administrativos, enfim, do setor interno. Fiscal é uma coisa, né? Assistente administrativo ou cargos era outra. Isso. A minha pergunta é em relação aos fiscal, porque o fiscal ele pode atuar, pode
agir como fiscal. E nós temos aí os indicadores, que são aqueles que não têm esse perfil. O único que nós tínhamos também atuava perante o transporte coletivo, sim. Foi citado por alguns outros, e pela senhora também, que o empenho da secretaria nesse período foi mais volto para os táxis. Nós temos até alguns ditos que os taxistas do aeroporto, por exemplo, odiavam a fiscalização, porque era assim, era assado e tal. Pergunto, por que essa prioridade à fiscalização dos táxis e não ao transporte coletivo, que, na minha visão, era o mais importante para atender a sociedade? Não era uma questão de prioridade. Foi citado por 2 ou 3 gestores que eram voltados à fiscalização com mais intensidade aos táxis. O que acontecia é que a questão era mais emergencial, é que a situação levava a isso, porque existia muita briga, batida de carro, discussão entre os taxistas, carreata, passeata, buzinaço. Então, assim, a panela fervia mais rápido e a gente tinha que agir com mais rapidez naquele momento ali por causa da confusão que era gerada pelo táxi. Não estou dizendo para você que o ônibus era deixado de lado. Ele era atendido. Só que a situação, às vezes, do táxi consumia um tempo maior, infelizmente. Que isso era atribuído à secretaria. As confusões, as passeatas eram... Não só... porque, assim, as pessoas estavam ali há 30, 20 anos, num sistema. Você tem que implantar uma nova cultura, a pessoa tem que passar por uma licitação. Muita gente ficou revoltada, porque não conseguia ter os requisitos, perdeu-se muitos direitos, né? Porque era obrigatório ter a licitação. Então, imagine, você tem 30 anos alimentando a tua família daquela fonte de renda, de repente você tem aquela fonte de renda retirada de você. Você também não se revoltaria? Você também não fazia buzinar? Não ia fazer um buzinaço? A gente se desespera, né? Como eu falei, até ameaça de morte eu tive. Tamanho desespero na época, né? Eu desconsiderei, porque eu entendi na época, né, que a pessoa estava totalmente desesperada. Sim, entendi. Continuando sobre a fiscalização, foi dito também que a manutenção dos terminais eram feitas pelas empresas. Nós tivemos aqui alguns, entre eles o Valdir ontem, por exemplo, que participou desse processo. Ele disse que nós tínhamos comissionados que faziam a limpeza dos terminais. É do seu conhecimento isso? Não. Na época que até eu 2017 trabalhava lá, eram pessoas da prefeitura comissionadas que faziam esse trabalho. Pós 2017 passou o terminal central para a empresa VEM, por motivo deles usarem 2 salas para fazer a operação do cartão. Tá, mas você comentou comigo 2017. Eu entrei em 2015. Até 2017, vamos dizer assim, até 2017 seria comissionado. Não. Isso não é verdade. Não. Era feito total, desde a limpeza, varreção, Sim. lavagem, tudo pela empresa. Sim. Como eu falei antes, houve situações onde nós, do departamento, como proatividade, como nós gostaríamos que aquilo fosse realizado, nós, digamos assim, demos uma mão, mas a empresa estava junto, e o grande número de pessoas era da empresa, não do departamento. A mão que nós demos foi com um funcionário nosso, da secretaria. Desculpe, repete para mim. A senhora disse assim, nós demos uma mão para que se realizasse. Essa Em mão... uma situação específica, né? Ok. Então, sobre a gestão do contrato. A senhora relata em seu depoimento da sindicância que quando assumiu a gestão dos contratos, teve acesso a toda a documentação relativa às empresas. Nesse contexto, quantos veículos operavam fora do prazo de validade? Nenhum. Nenhum. A senhora disse agora há pouco que eles estavam prestes a vencer. É Qual era a data que seria o vencimento desses veículos? A data em específico, assim, hoje eu não lembro. O ano, vamos dizer assim. Mas durante o período que eu estava, ainda, foi bem na época que daí eles teriam que ter a transição de comprar ou colocar outros novos, né, outro no lugar, e deixar aqueles como reserva. Mas durante o período que eu estava, não. Ainda eles estavam tudo ok. Eles tinham esse prazo ainda. A gente, inclusive,
teve reuniões conversando, olha, o prazo está vencendo, como é que é, já se iniciou. Mas, assim, até então não havia necessidade de ser notificado nem nada. Estava dentro do prazo. A pergunta era essa, assim, nessas reuniões, está prestes a vencer, isso seria 2014, 2015, 2016, era mais ou menos nessa pergunta, qual ano nessas reuniões estava relatado o vencimento dos veículos? Poxa, eu acredito que essas reuniões se deu em 2014, 2013, não posso afirmar com certeza absoluta o ano. A senhora, como gestora, teve conhecimento de alguma notificação encaminhada às empresas? Várias. Qual eram os motivos? Mas eram coisas pequenas, como eu falei anteriormente. Banheiro que estragou, atrasos, às vezes o ônibus que era para passar em tal horário que deveria ter a plataforma para o cadeirante, deu um problema na plataforma, tiveram que substituir de emergência outro, coisas assim. Sempre atendido? Sempre. A senhora, em seu depoimento à sindicância, afirmou que não tinha autonomia para gerir os contratos, que o senhor Adriano Milster, na época secretário da pasta, é quem orientava que todos os assuntos relativos à Semutran deveriam passar por ele. Qual era o posicionamento perante tal fato, visto que a gestão dos contratos estava sobre a tua responsabilidade? É uma questão de hierarquia, realmente. Poder decisório, eu não tinha. Mas você tinha total liberdade de expor as suas ideias Sim. e colocar em discussão? Isso sim. Você relatou... não só expor, como advogado, inclusive, né? Dizer da questão dos riscos, das soluções e assim por diante. Ouvida, eu era. Agora, nem sempre aquilo que eu alertava era feito conforme eu comentava, né? Essa informação vem da sindicância, que a senhora prestou depoimento. Sim. E a senhora acabou de dizer agora que a senhora saiu da secretaria porque tinha muito chefe para pouco índio. Nesse momento, a senhora perdeu a autonomia ao ponto de pedir para sair? O que aconteceu era o seguinte, eu tinha assim, poder de gerência e tudo mais com o Adriano. Nesse meio tempo, aconteceu tudo muito ao mesmo tempo. Quando entrou o secretário Cláudio, eu fiquei, acho que, no máximo 15 dias com ele. Porque foi o período que eu saí em licença maternidade. Certo? Quando eu voltei, entenda, 6 meses depois, muita coisa aconteceu, a qual eu teria que me reiterar. Quando eu tentei me reiterar, ele já tinha, junto com ele, o Tarles, né, que veio ali como um suposto assessor, né, e estava tendo alguns conflitos de entendimento. Porque todo mundo que é novo, ele quer mostrar serviço, ele quer fazer e tal. E, infelizmente, ele quer mudar tudo aquilo que até então estava dando certo. Então, houve um conflito de posicionamento. Certo? Era exatamente isso. Não foi que eu perdi e tal. Era um pouco mais difícil de falar com o Cláudio, porque eu não tinha tanto contato, tive um curto espaço de tempo com ele, e ele acabava passando muitas coisas para o Tarles. Então, eu não me senti bem com aquela situação. Eu entendia que eu não estava sendo efetiva, porque eu gostava de trabalhar, adorava trabalhar no local, porque todo mundo era muito unido, certo? Todo mundo trabalhava afinco, vestia a camisa mesmo. E quando eu voltei, eu percebi que toda aquela estrutura que até então eu tinha, aquela confiabilidade, aquela situação de, já digo, até uma parceria, literalmente, tinha mudado radicalmente. Então, eu não me sentia bem, porque eu não estava sendo efetiva. Eu fui lá para trabalhar, para ajudar. Tanto que, nossa, eu atendia de madrugada, taxista, situação que deu problema de acidente, não sei o quê. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Então, quando você se vê que você não está sendo efetivo, por que estar ali? Eu pedi para ser relocada. E daí eu fui relocada na Secretaria de Saúde em dia 1º de fevereiro de 2016. Aliás, quero deixar claro até,
Eu tenho todas essas documentações comigo, fica à disposição de todos, se vocês quiserem ter conhecimento desses documentos. A senhora teve em 2 períodos no trânsito. O nosso contrato de transporte coletivo era a contento? A senhora se sentia satisfeita com a atuação do contrato? Não. Na verdade, assim, aí envolvia toda uma questão política, uma questão de cultura. A senhora chegou a apontar alguma irregularidade, alguma melhoria do contrato? Então, na época, inclusive até fiz algumas anotações aqui, a gente queria muito subsídio. A gente falava muito sobre subsídio. A gente via que era uma questão de necessidade na época, sabe? Bem entendido. Na visão como diretora, eu entendo que já era gasto muito dinheiro com a empresa. Mas, na visão de cidadã, eu via a necessidade de melhoria. Então, a gente tentava fazer de uma forma de convencer essa questão de subsídio, pensando no usuário. E tentar mudar a cultura de você todo dia usar o seu carro. Tanto que nós tínhamos uma cultura, na época, que a gente fazia um revezamento, isso dentro do departamento, que tinha que vir de bicicleta um dia, pelo menos, na semana, para trabalhar. Para tentar tirar um dia sem carro. Né? A gente ia fazendo esse revezamento e tal, interno, para tentar mudar essa cultura. Mas é algo muito difícil, está muito enraizado, né? No próprio brasileiro ter o seu Mas carro. sobre a atuação do contrato das empresas, então, você não chegou a indicar... Foi. Teve várias reuniões com o Adriano. Uma vez até aproveitei a oportunidade que eu estava numa reunião com o CETIM, falei sobre subsídio. Foi me dito naquele dia, que não era o momento, que ele ia avaliar, que ele ia analisar, mas que naquele dia não era o momento. Ficou engavetado, então. Você, então, era cargo comissionado? Sim. Foi para a saúde também como cargo comissionado? Sim. A meu pedido para ser relocado. Ok. Agradeço a tua participação. É de grande valia estar com a gente. Volto a dizer, nossos gabinetes, a CPI está à disposição para qualquer necessidade que tiver de sua parte. Muito obrigado. Presidente, por hoje é só. Passo a palavra ao nobre vereador Wellington Leitão. Bom dia, senhor presidente, vereador relator Alex, os nobres companheiros aqui. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, senhor presidente, e cumprimentar o vereador Paulinho Maradona, que hoje está de aniversário. Então, feliz aniversário, Paulinho. E também quero cumprimentar a testemunha de hoje, a senhora Jéssica. Jéssica, a senhora disse que era cargo comissionado. Sim. De indicação por parte de quem? Do próprio Adriano. Do próprio Adriano. Houve uma pessoa antes de mim, ficou um tempo. Não sei exatamente o que aconteceu a saída. Eu acho que por questões pessoais a pessoa saiu. E eu fui convidada por ele, acredito eu, pelo meu perfil, por ser advogada. Ele viu a necessidade ali de uma pessoa com conhecimento de leis. Eu acredito que seja nesse sentido. Eu estou repassando as perguntas aqui. Boa parte das perguntas que eu tinha em dúvidas, os meus colegas fizeram os questionamentos, né? Foram já perguntados. Para não ficar repetitivo, então, eu vou terminar fazendo uma observação aqui, senhor presidente, e a Jéssica e todos os nobres vereadores que estão aqui nesta casa. Essa situação que nós estamos vivendo, de ter tido todos os ex-prefeitos
de ter também todos os gestores, secretários, fiscais de contratos, proprietários das empresas, sentados como testemunhas, tendo que esclarecer assuntos relacionados a um dos mais complexos da nossa cidade, do nosso município, e que, como muito bem falado por parte do relator Alex, foi criada uma bolha muito superficial, mas ilusória, de achar que nunca ia estourar, e ela estourou. Mas essa cidade, ao longo do tempo, se acostumou a improvisar. E na questão do transporte público, ela improvisou o tempo todo. Nós não vimos transporte público ser tratado com profissionalismo, de forma técnica, como prioridade, por nenhum 6 prefeitos que nós ouvimos aqui, por nenhum dos ex-secretários que nós ouvimos aqui. De tal forma que a gente chegou aqui agora ouvindo transferência de responsabilidade. Olha, eu só posso responder esse período. O outro período não pode. Realmente não pode, não é essa a questão. Não pode mesmo. Mas o que não pode é esse tipo de falta de continuidade, de prioridade, de um quadro de funcionários de carreira, ou da continuidade que fosse em comissão, mas entendesse que ali não tinha politicagem nem indicação, mas que tivesse continuidade, nos levasse, no caso, para a qualidade do serviço público. Isso não aconteceu. A gente está vivendo um caos no transporte público. Só que essa cidade também, por outro lado, nunca imaginou que um dia todos esses personagens, mais de 40 nesse assunto do transporte público, tivessem que sentar e ter que dar esclarecimento. Nunca se passou a cabeça de muitos dos que sentaram aqui, e eu excetuo a senhora, dona Jéssica, eu incluo também, vai saber lá na época, né, a senhora não imaginou que depois de 10 anos tivesse que sentar e dar um esclarecimento sobre o transporte público. Que ex-prefeito tivesse que sentar aqui e dar esclarecimento. E eu torço que isso passe a ser uma prática desta casa, porque é desta casa a prerrogativa da fiscalização. É dessa casa a prerrogativa de investigar, de fiscalizar. E Paulinho, quem saiba, todas as legislaturas de agora para frente, tenha coragem, como teve do presidente Abílio, como tem tido nós, coragem, dedicação, empenho, de querer fiscalizar assuntos extremamente polêmicos e que não são tratados com as devidas prioridades. Então, eu falei ontem para um gestor de contrato, falei, meu amigo, não improvise, não deixa passar nada batido, porque mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, e uma nova geração de pessoas, como eu disse aqui já outras vezes, chegou, de cidadãos, eu garanto que a própria testemunha hoje, quer uma nova forma de serviço público, quer serviço público transparente, eficiente, não quer improvisar mais. Uma nova geração de político que é em tempo real. Nós não nos submeteremos a qualquer custo, a desenhos de projeto político, porque nós estamos em contato com o povo nos cobra constantemente. Vereador, mudou tudo, só um pouquinho. Mudou tudo. É um novo país, um novo momento. Mas eu digo agora para quem está me assistindo lá, e eu sei que tem bastante servidores públicos nos assistindo. Bastante. Eu estou dizendo para você aí, amigo, que está sentado numa mesa, indicado por A, B ou C, não é o caso. Não é a questão da indicação. Faça tudo correto. Se tiver que autuar, atua. Se tiver que fiscalizar, fiscaliza. Se tiver que notificar, notifique. O que você tiver que fazer, faça. Para que um dia lá na frente você não tenha que responder
Ainda se for só como testemunha, está tudo certo. Mas e se tiver que responder judicialmente junto a um relatório do Ministério Público? É uma carreira, é uma vida, a troco do quê? De um momento político. E isso serve para nós aqui também. Serve para nós aqui também. Não é a qualquer custo. Porque a cobrança vai chegar, o Ministério Público vai atuar, o GAECO faz-se presente, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que fazer tudo certo, tudo correto, porque é essa nova geração de brasileiro, de político, de gestores públicos que tem que surgir, que tem que aparecer. Então é só uma reflexão e, por favor. Eu só queria complementar, vereador, que é o seguinte, eu penso um pouquinho diferente de você. Quando eu entrei, eu tinha plena consciência que isso poderia ocorrer. Aliás, eu acredito que todos que se dispõem... Não é todos, senhora. Não é todos. A gente está vendo aqui, me permita interromper, eles têm mas a se informação. fosse todos, a gente não teria visto a situação que chegou aqui. A gente viu um monte de gente aqui. Olha, não lembro. Olha, não, foi improvisado sim. Eu não estou dizendo a senhora. Foi um pouco tempo, mas teve. O que a gente viu que foi dança de cadeira. Não, mas eu digo, o cara estava numa atuação do secretário, mudou para outro, mudou para cá, mudou. Só na base do acordo político. Me perdoe, não concordo. Eu entendo o respeito que a senhora está falando. A informação de que isso poderia ocorrer, todos têm consciência. Eles podem alegar ignorância. Sim. Eles podem alegar ignorância. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, concordo plenamente com a senhora. Então, quando você assume, você sabe os riscos que você... É como se fosse uma empresa. Sim. Você não sabe... Você não está assumindo riscos? Se fazem de desentendido aqui. Aí é outro. Eu entendo o que você está falando, isso. Mas dizer que sabiam plenamente e que... Não. Teve gente que assumiu ali... um CC, qualquer coisa, ganhei um pouquinho mais, eu vou topar. E aí o secretário, tá tudo certo. Depois a gente vê como é que fica. Né? Não foi o caso, a senhora ficou 3 meses, foi muito pouco tempo, mas a gente teve gente que ficou anos aí. E o resultado está aqui, como a gente está colocando. Obrigado, dona Jéssica. Da minha parte era isso, senhor presidente. Dona Jéssica, eu tenho algumas considerações aqui. De um período que a senhora estava como gestora. O que motivou a retirada do ponto do São Marcos, de integração lá do São Marcos? No período de gestora. Isso. Gestora... Não, isso é diretora. Antes. Desculpa, perdão. Como diretora. Antes de eu assumir, isso já tinha acontecido. Já tinha sido retirado antes? Já. Aí nós temos no contrato que deveria ter sido colocado a reforma do terminal Afonso Pena. Isso aconteceu? Desculpe, ficou meio confuso a pergunta. Quando iniciou o contrato da licitação nova, né? Certo, em 2012. 2012. Ok. Final de 2012. Aí o contrato diz para nós que em 2 anos deveria acontecer uma reforma no terminal Afonso Pena. Uhum. Ou seja, teria que ter acontecido no ano de 2014 até 2015. Uhum. Isso aconteceu? Como eu falei antes, houve uma boa limpeza. Reforma, ao meu ver, não. Tá. A empresa considerou como uma reforma. Aí fica aquela questão da discussão de entendimento. A empresa dizendo que reformou e eu, como departamento, dizendo que não entendo como uma reforma isso. Houve um questionamento, então, de que não aconteceu. Houve, claro. Também estava previsto no contrato que deveria ter sido implantada a estação de integração do IP Isaura Rui Barbosa Sul, que é do IP Isaura, até o ano de 2014. Isso aconteceu? Sinceramente, não lembro.
A estação da borda do campo deveria ter sido implantada até 2015. Isso aconteceu? Borda do campo? Não tenho conhecimento, não lembro. Na verdade, aqui, a secretaria deveria ter disponibilizado o terreno e os projetos. Quem deveria fazer essa construção seria a empresa. A prefeitura disponibilizou os projetos? Entendi o que é que quando você pontuou ali, são muitas informações, no momento não me lembrei. Não, o que foi feito foi a questão de levantamento de documentação, cogitar, ver aonde, uma análise durante o período que eu tive. Após, eu não posso dizer, mas houve esse levantamento, efetivamente não. É que nesse período que a senhora estava, já deveria ter acontecido esses 3 pontos que eu citei aqui. Isso sempre era remetido ao secretário, né? E vou repassar, né? Uma situação política, temos que ver como é que fica, vamos ver aonde que está, aquela coisa toda. Era repassada essa informação. Como eu não tinha poder para canetear, digamos assim, poder da caneta, a minha função era informar. Sim. E dizer que lá na frente vai dar problema. A senhora, como advogada, a senhora tinha o conhecimento do contrato? Sim. Chegou a ver o contrato, o edital todo? Todo mundo que chega ali, o primeiro presente que você ganha é um calhamaço de folhas para você ler, porque você é obrigado a isso. Você tem que se inteirar. Então, o que a gente busca hoje, dona Jéssica, aqui, na verdade, é uma discussão contratual. A senhora, como advogada, sabe disso. Uhum. O que nós estamos discutindo aqui com a CPI, de fato, que é o que vai chegar ao final de um relatório aqui, é se a empresa cumpriu ou não cumpriu. Por isso dessas perguntas que eu estou fazendo. Uhum. Porque esses itens são itens que estavam no contrato. Até eu pedi um apoio para o Renan com o tablet, que tem as datas, e daí a gente estava vendo as datas para poder refrescar a memória aqui. Uhum. Então, o que a gente vai discutir muito aqui com a empresa daqui para frente no relatório, e que vai ser entregue isso ao Ministério Público, provavelmente, né, já estou até adiantando que vai, porque a gente já tem indícios suficientes, é a quebra de contrato por não cumprimento por parte da empresa. E a omissão do poder político em não fazer cumprir o contrato. Por isso que eu estou enfatizando nesses pontos aqui. Mais uma pergunta. A senhora falou há pouco atrás, aqui eu anotei, que para apurar se existia de fato esse déficit financeiro que a empresa alegava lá no começo do contrato já, deveria ter sido feita uma auditoria. Era a única forma de apurar com certeza, correto? Isso na época foi cogitado, foi falado, né? Mas o que acontecia é o seguinte: quando chegavam os relatórios, e daí eles tinham que justificar o porquê do aumento da tarifa. Daí eles vinham com relatórios de o diesel, giro de catraca, enfim, né? Todos os itens. Então, confesso para você que ali era o nosso maior controle, o maior índice de informações reunidos em um único documento. Né? Porque é diferente você ter vários voando e reunido que você ter um completinho. Né? Esse era o melhor documento que a gente tinha para controle. Então, assim, a questão toda de déficit, vendo o outro, não estou defendendo a empresa, é bem entendido. Vamos ver o outro lado da moeda. Eles, como empresa, eles vão argumentar sempre. Sempre isso. Mesmo que a tua empresa esteja redondinha, esteja perfeita, você vai tentar. Você é empresário. Concordo com a senhora. O empresário vai auferir o lucro, que é o que ele almeja no final. Mas, por outro lado, o que a gestão pública fazia para confrontar esses dados? Que essa é a minha pergunta. Para confrontar esses dados, se eles eram verdadeiros e se existia a necessidade do aumento ou não. Na época, inclusive, eu solicitei até para o secretário Adriano, porque tinha algumas coisas que eu tinha algumas dúvidas, né? A gente brinca que advogado não é matemático, né? Não tem total conhecimento de economia. Até eu pedi para que aquela documentação, inclusive, fosse feito um levantamento com um contador. Isso foi feito
informalmente dentro do departamento, certo? E até então não constava nada. Só que veja só, para que eu tivesse certeza absoluta que todas aquelas documentações estavam com números extremamente corretos, eu tinha que ter algum funcionário dentro lá, eu tinha que ter um auditor lá. Coisa que não tinha como. A empresa esteve aqui e falou para nós que os dados que eles apresentavam, Era tudo por sistema. eles falaram que era por sistema, mas que era tudo auditável. Isso é verdadeiro? Eu não tenho conhecimento, né? Porque eu não tinha, eu tinha acesso assim, eu vou ser bem sincero. Eles abriam a tela na minha frente, certo? E eu podia acompanhar alguma coisa naquele sentido. Eles diziam que nós tínhamos acesso. Realmente, nós tínhamos acesso. Só que para isso eu tinha que me deslocar até eles. Se eu quisesse, por exemplo, ver em tempo real, alguma coisa assim. Entende? Essas informações não chegavam para vocês via sistema. Vocês tinham que ir até a empresa para poder existia verificar. o sistema deles e eles mandavam um relatório para nós. Mas sempre ficou à nossa disposição, né, para que a gente fosse até lá, e, enfim. Na época, eu lembro que eu até dei uma cobrada, porque eu era meio chata, né? Dei uma cobrada neles até na questão de folha de pagamento. Eles batiam muito na tecla, porque a folha de pagamento é muito alta, consome 50%, 60%. E, olha, o que me foi mostrado na tela no dia, realmente, o gasto deles com funcionários na época, que tinha que ter o reserva, o motorista, o cobrador, enfim, era altíssimo mesmo. Mas, assim, no tempo em que a senhora foi diretora, nunca chegou, de fato, ser feita uma auditoria no sistema para ver se era verdadeiro ou não? Não, isso não. Tá. De fato, a disponibilização dos projetos e dos terrenos para eles poderem construir os terminais descentralizados nunca aconteceu? Como eu falei, foi cogitado, foi levantada documentação, mas efetivo não. Foi cogitado, mas não se concluiu? Não. Até onde eu estava, né? Bem entendido. Questão de ordem, presidente. Só concluir um raciocínio aqui. No período que a senhora estava como diretora, já tinha sido tirado os cobradores ou foi após? Não, tinha sido cogitada essa situação, estava em análise, estava aquela discussão se tira ou não tira. Efetivamente, não. O que tinha sido implantado é a situação do cartão. Cartão, sim. A senhora lembra qual ano que foi efetivado o pagamento com cartão? Eu acho que em 2014, não posso dizer com certeza absoluta. Não tenho essa certeza. Vereador, pode fazer uso da palavra. Eu faço uma observação que, assim, a Jéssica coloca o cogitado, a palavra cogitar, porque tinha um conhecimento da necessidade do cumprimento daquela, né? Sim. Então, Jéssica, é isso que a gente está vendo há 3 semanas já. Nós estamos com quantas pessoas? 36 pessoas que nós ouvimos. Sempre o cogitar, a possibilidade. Então, é essa a razão que nós chegamos na situação do transporte hoje, São João Tour, praticamente. Se tivesse que voltar 100%, não voltaria, porque não tem ônibus. Não tem ônibus. Alto São José, com a frota vencida, e nós estamos falando do cogitar, sempre o cogitar. Foi cogitado, mas não foi feito, foi cogitado. Então, tem hora que a gente chega numa situação que fica extremamente chateado, sabe? Porque do outro lado desse cogitar, tem uma pessoa que teve que deixar o emprego porque não teve ônibus, porque não passa o ônibus nos horários, teve que mudar de lugar porque não foi atendido o transporte público. Entendo. Então, tem um outro lado da moeda, que é o povo, que é a população, e a gente vê, nunca foi pensada a população. Não foi pensada a população. É lamentável. Senhor presidente. Um outro item contratual é a tecnologia embarcada.
A tecnologia embarcada, ela previa que tinha que ser instalado computadores de bordo e GPS dentro dos ônibus para poder fazer um monitoramento do horário que ele estava fazendo a linha e quais linhas estavam sendo feitas. Isso a senhora lembra se existia nos ônibus? Eu lembro que foi iniciado. Eu acho que, eu não posso dizer, terminou 100%, mas eu lembro que a gente tinha cobrado deles sobre isso e que eles estavam iniciando isso. Isso no ano de? Puxa vida, num ano, assim, são tantos acontecimentos, um em cima do outro na secretaria, que eu não posso dizer assim, um ano com certeza absoluta. Mas a senhora não lembra em que ano que começou a ser instalado isso? Porque até o... Porque assim, é diferente a questão dos monitores. É diferente a questão dos monitores que foi falado, sabe? Os monitores eu tenho certeza que não tinha. Aliás, o que eu lembro de monitor é que foi colocado com uma mídia publicitária, se não me engano, algo do gênero, nos terminais, ou só no terminal da central. É o que eu lembro em relação a isso. Aí a gente já está falando já de outra coisa, o monitor já é outra então, situação. Desculpe. Na verdade, a gente está falando aqui agora do computador de bordo e GPS nos ônibus. Puxa, eu acho que existia, sim, mas não posso te dar certeza absoluta, mas eu acredito que sim. Mas a senhora lembra qual ano que a senhora estava à frente da secretaria? Então, eu entrei em 2013, no mês 9. Daí, é porque eu fui e voltei com a licença maternidade e tal, né? Então, até anotei para mim não me perder. Então, em 1º/9/2013, eu entrei, certo? Aí, pedi licença maternidade em 18/5/2015. Sabe, então, 13 a 15. Ali que foi constante. Né? Daí, saí da licença maternidade, voltei só em 14/12, também 2015. Fiquei um curto período. Fui transferida daí em fevereiro de 2016. Doutora Jéssica, se me permite, essa tecnologia deveria ter sido instalada em, no máximo, janeiro de 2013, anterior ao que a senhora estava lá. Se quando a senhora estava lá, ela não estava instalada ainda, fica evidente para nós que eles não cumpriram com as obrigações do edital de licitação. Quanto a isso, se o presidente me permite, eu queria fazer um questionamento para a senhora, que nós estávamos conversando aqui sobre a bilhetagem eletrônica. Ela é transmitida pelo sistema de GPS, e isso está no termo de referência. Por isso, o acesso em tempo real. Então, a empresa não cumpria isso, porque a senhora me falou aqui que não cumpria. O que eu me lembro, que inclusive eu fui algumas vezes lá, que existia essa situação de GPS, que a gente vai tentando puxar na memória, né? Essa situação de GPS, que eu lembro, por exemplo, que houve um acidente, algo do gênero, e por coincidência eu estava numa reunião lá, e eles me mostraram na tela, né, que sabiam que em tal lugar tinha acontecido o acidente por causa do sistema deles, que existia um GPS, e eles já estavam mandando outro ônibus. Sim. Agora, te dizer se esse sistema é o mesmo, que é o que você está argumentando para mim, colocando aqui, eu não lembro, sinceramente. É que assim, ó, doutora Jéssica, eu estou falando para a senhora, entra na bilhetagem eletrônica, que pede o acesso, que diz no contrato, tem acesso em tempo real. Não, entendi. E no termo de referência, diz que essa comunicação é realizada através do sistema de GPS, que é um dos indicadores de qualidade da tecnologia embarcada, que também está no contrato. Tudo isso que eu estou te falando, se você liga uma coisa com a outra, você demonstra a quebra de contrato. Você demonstra que a empresa não cumpriu o contrato e que, há muito aquém disso, o município fiscalizava, porque não tinha informação. E isso acarretou no quê? Desequilíbrio, uma série de coisas. Qualquer item aqui que não foi cumprido... vira uma bola de neve, né? Vai exatamente. se somando. Então, é esse questionamento. Então, por isso que eu perguntei para a senhora. Obrigado, Sim. presidente, pela parte. A informação que a gente precisava era essa, se já existia o
o sistema da tecnologia embarcada na época que a senhora estava lá, ou se ele estava sendo instalado, como a senhora colocou. Bem. É porque o item de tecnologia embarcada ele é complexo e é vários itens. Então, aqui a gente começou a detalhar de um em um, mas ele é um agrupamento de coisas. Computador de bordo, GPS, câmaras de vídeo dentro do interior e na parte frontal do veículo, aparelhos de televisão para poder passar informações do transporte de utilidade pública. Todos esses são itens que compõem a tecnologia embarcada, fora a bilhetagem eletrônica, enfim. Mas está ok, dona Jéssica, eu acho que dentro do que a gente conversou, a gente já conseguiu colher algumas informações importantes da parte da senhora. Fica aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade da senhora ter vindo até aqui. E eu encerro a minha fala, não tenho mais nenhum questionamento. Também não temos nada na ordem do dia de hoje. Então, não tendo nada, senhores vereadores, para a ordem do dia desta reunião, eu declaro encerrada a reunião, convocando os nobres senhores para que estejam hoje, dia 25/8, às 13h30 aqui no plenário, para que nós possamos abrir mais uma oitiva, onde se dará mais uma reunião da CPI. Não tendo mais nada a tratar hoje, declaro encerrada, então, a nossa reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais.